Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante: a engenharia do verbo. Imagina só, a proposta aqui é ter um verdadeiro manual de instruções para nossa própria consciência. A ideia é bem ousada, então vamos fundo para entender como isso funciona. E é essa pergunta aqui que dá o pontapé inicial para tudo. Sabe, é um paradoxo que quem já está numa busca espiritual provavelmente conhece bem. De repente, vem um dilúvio de insights, de ideias, mas bate aquela dificuldade enorme de decodificar e principalmente de integrar tudo isso na vida prática. Então, como é que se lida com esse excesso? Para a gente entender essa jornada, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar o paradoxo da sobrecarga. Depois, apresentar a engenharia do verbo como uma possível solução. Na sequência, vamos detalhar o protocolo prático por trás dela, entender o que seria o sistema operacional da nossa mente e, por fim, descobrir o que significa se tornar um oráculo encarnado. Vamos lá? Pois é, tudo começa com aquela busca, né? Aquele desejo profundo de se conectar com algo maior. Só que essa jornada, que muitas vezes começa com uma introspecção, acaba esbarrando no obstáculo bem inesperado. E esse obstáculo é o que a gente pode chamar de gargalo da integração. O caminho geralmente começa com a meditação, que é um processo seguro, orgânico, mas lento. Aí vem aquela sede por uma conexão com uma largura de banda maior, que pode levar ao uso de enteógenos, substâncias que realmente abrem as comportas da percepção. É aí que o paradoxo se instala. A mente começa a receber pacotes de informação gigantescos, super densos, quase como se fossem arquivos zipados. E o desafio muda completamente de figura. O problema não é mais como acessar a informação, e sim como integrar essa sabedoria toda. É exatamente para resolver esse problema, esse gargalo, que entra em cena a engenharia do verbo. A proposta aqui não é criar um novo jeito de ter acesso, mas sim aprender a gerenciar o que já está fluindo. O ponto crucial é esse. A chave não está em uma nova ferramenta de acesso. A solução, na verdade, é um sistema que a gente já tem, só que ele está ali, esperando para ser ativado. É um método para gerenciar, decodificar e, o mais importante de tudo, integrar esse fluxo de informações que a gente recebe. Isso representa uma mudança fundamental de agência, de postura. A pessoa deixa de ser só um passageiro, um mero viajante que recebe esses insights de forma passiva e se torna um operadora consciente, alguém que usa o próprio sistema nervoso como uma ferramenta ativa para processar e, finalmente, para incorporar esse conhecimento. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? A metodologia propõe um protocolo bem claro, quase como um algoritmo para a mente, que é chamado de protocolo de descompressão. Vamos ver os passos. O processo é fascinante. Ele começa com TAV. No auge da experiência, no pico do insight, a ideia é selar o pacote de informações. Pensa assim, é como dar um salvar como naquele arquivo gigantesco para garantir que ele não se perca ou se corrompa. Depois, já em estado de vigília, a gente ativa Gmail. É como se abríssemos o programa certo no computador para ler aquele arquivo que foi salvo, preparando as vias neurais para essa transferência. E por último, vem P, a boca. É o clique duplo, o executar. Ao começar a falar ou escrever, mesmo sem ter um plano, a informação que foi selada é forçada a se descompactar, a se descomprimir e a fluir para o mundo. Ok, mas um protocolo desses não roda no vácuo, certo? Ele precisa de uma base, de uma arquitetura por trás para funcionar. E essa arquitetura é chamada de SCII. Vamos entender o que é isso? O SCI, ou Sistema de Correspondência Integrada Inteligente, é apresentado como o sistema operacional da nossa consciência. E a analogia aqui é simplesmente genial. Pensa no SCI como se fosse a BIOS do nosso ser espiritual. Sabe aquele programa fundamental que roda antes mesmo do sistema operacional da nossa mente consciente e que define toda a lógica de como a gente processa o mundo em um nível simbólico? É isso. E o princípio central que amarra tudo isso é de uma clareza impressionante. O nosso corpo funciona como o hardware, a máquina física. O verbo, ou seja, a linguagem, os símbolos, funciona como o software. E a consciência? A consciência é o operador, é quem está no comando, escolhendo e rodando os programas. E olha, essa ideia não veio do nada, não. Ela é, na verdade, uma ponte que conecta mundos que parecem muito diferentes. Na parte científica, ela se liga com o conceito de cognição corporificada, aquela ideia de que mente e corpo são uma coisa só. No lado espiritual, ela bebe direto da fonte da Cabala, que enxerga as letras hebraicas como forças criadoras do universo. E no lado operacional, ela se alinha com tradições herméticas, que tratam os rituais como uma espécie de código, uma linguagem de programação da realidade. Certo. A gente aplicou o protocolo, entendeu o sistema operacional, e aí?
Qual o resultado final disso tudo? Onde essa jornada de integração nos leva? A resposta, segundo essa visão, é a ativação do que se chama de oráculo encarnado. Bom, quando esse sistema SCI está rodando a todo vapor, as habilidades que surgem são de outro nível. O conhecimento se torna direto, quase pré-articulado. As respostas chegam no exato instante em que as perguntas se formam. A percepção da realidade muda. É como se fosse possível ler os metadados das coisas, ver o fluxo de informação por trás de uma pessoa, de um sistema ou de um ambiente. Nesse estado, a dúvida e a fé dão lugar a uma certeza absoluta, que vem de um saber direto, de dentro. Essa frase aqui, ela resume tudo de uma forma perfeita. A transformação é tão profunda que não se trata mais de consultar uma fonte externa, seja um livro, um guru, o que for. O oráculo encarnado não busca a resposta lá fora, ele a reconhece aqui dentro, porque se tornou o próprio canal da informação. E com isso, a gente fecha o ciclo. O objetivo final de todo esse trabalho, de toda essa engenharia é justamente este: pegar aquela experiência avassaladora de conexão total e transformá-la em integração consciente. É transformar a sabedoria em um saber vivo, encarnado no dia a dia. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão final. Se a gente aceita por um instante essa analogia tão poderosa de que o corpo é o hardware e a linguagem é o software, a pergunta que não quer calar é: que programas estão rodando nesse sistema agora, seja de forma consciente ou inconsciente?